Boa tarde, gente. Eu me chamo Ana da Silva, eu sou médica veterinária e o meu maior interesse sempre foi em medicina veterinária preventiva e doenças infecciosas, principalmente aquelas que são causadas por vírus. Por isso, acabei fazendo um doutorado com foco no coronavírus aviário, que também é conhecido como o vírus da bronquite infecciosa das galinhas. E o meu principal objetivo durante o doutorado foi estudar as interações entre o vírus e o hospedeiro, focando especificamente nas respostas imunológicas, com foco principal na imunidade inata e nas respostas inflamatórias que ocorrem logo após a infecção viral. Bom, os coronavírus de animais, eles são conhecidos de longa data dos médicos veterinários. Por exemplo, o coronavírus canino foi descoberto no início dos anos 70 como causador de enterite ou diarreia em cães, e a vacina é usada desde os anos 80. Em gatos, o corona causa uma doença chamada peritonite infecciosa felina, que tem uma patogenia bem específica e meio maluca. E em alguns casos, e ainda bem que são poucos casos, os anticorpos gerados pela vacina, na verdade, ajudam a expandir a infecção ao invés de conter o vírus. Então, é um quadro um pouco complicado. Nos animais de produção, as vacinações em massa contra o coronavírus têm como objetivo atingir imunidade de rebanho. Então, em bovinos, por exemplo, o coronavírus pode causar tanto um quadro respiratório como um quadro entérico. As vacinas para ruminantes, elas funcionam razoavelmente bem para as doenças entéricas, mas não para as respiratórias. No trato respiratório, o corona geralmente está associado a outros patógenos, causando uma doença respiratória bastante complexa, uma síndrome respiratória complexa, e por isso a vacina não funciona tão bem. Já nas galinhas, o coronavírus tem como alvo principal o sistema respiratório, mas ele também pode acometer o trato urogenital e o trato intestinal, também causando diarreia. Nas galinhas, a doença é chamada de bronquite infecciosa e é uma doença de alta morbidade e baixa letalidade. Então, muitas aves na granja ficam doentes, mas elas nem sempre morrem se não tiver outra coisa junto. As vacinas, no geral, funcionam bem, mas como existem muitos sorotipos do vírus e as vacinas mais usadas são vacinas vivas e atenuadas, o veterinário precisa saber qual é o genótipo que está causando problema no campo, na granja, para saber qual vacina é a mais apropriada. Ou seja, se a vacina que o veterinário escolher não for a ideal, ele pode acabar introduzindo uma nova estirpe viral na granja e causar um problema ainda maior. Já em suínos, as coronaviroses elas são bem interessantes, digamos assim. Existem múltiplas espécies diferentes de coronavírus que afetam os suínos e muitas dessas viroses são de altíssima mortalidade e emergentes. Ou seja, elas foram recentemente reportadas ou descobertas e por conta disso ainda não se tem vacina. Então, apesar de todos esses vírus estarem classificados na mesma família viral, que se chama Coronaviridae, a gente consegue perceber que existe uma ampla variedade de sintomas, de sinais clínicos e também de hospedeiros. Então, esses vírus eles se dividem em 4 gêneros diferentes, chamado alfa, beta, gama e delta coronavírus. E mesmo quando os vírus estão dentro de um mesmo gênero, classificados no mesmo gênero, existem variações em receptores celulares, tropismo e outras particularidades que variam entre espécie de vírus e também entre espécie de hospedeiro, Isso tudo afeta o desenrolar da doença. Agora, falando dos aspectos que os coronavírus têm em comum,
e isso inclui o SARS-CoV-2, que é o agente causador da Covid, tal fato de que aparentemente todos eles, evolutivamente falando, né, parecem ter se originado de morcegos, né? Então, o morcego é um hospedeiro muito importante na geração de variabilidade genética para os coronavírus, né? Isso porque eles não morrem da doença, então eles são afetados, eles acabam servindo como um hub onde espécies diferentes de coronavírus podem se replicar simultaneamente e de vez em quando interagir um com o outro, o que pode eventualmente gerar novos vírus. Além disso, existe um potencial muito grande de ser uma doença zoonótica, né, das coronaviroses serem zoonóticas, com algumas espécies de coronavírus sendo mais facilmente adaptados a novos hospedeiros do que outros, né? Mas acho que a principal característica dos coronavírus que os fazem tão propensos a causar uma pandemia, como está sendo a da Covid, é a sua variabilidade genética, sem sombra de dúvidas. Então, esses vírus, eles possuem um genoma composto por RNA, que é uma molécula, digamos, menos estável do que o DNA e mais suscetível a sofrer mutações pontuais durante a replicação viral. E isso acontece porque a RNA polimerase, que é uma enzima que sintetiza o RNA durante a replicação do vírus, ela não consegue corrigir as bases que foram inseridas de forma errada. Então, estima-se que a RNA polimerase adiciona uma base errada para cada 1 milhão de bases nitrogenadas. E isso pode parecer pouco, mas se a gente considerar que no genoma do vírus a gente tem mais ou menos 30 mil pares de base, então isso significa que uma mutação é adicionada em um pouco mais de 30 ciclos de replicação viral. Nem sempre essas mutações são significativas, né? Elas podem, às vezes, ser silenciosas, né? Que é quando a gente tem uma mutação de nucleotídeo, mas o aminoácido continua sendo o mesmo, então a tradução desse aminoácido é o mesmo. E elas podem ser terminais também, levando esse novo vírus à morte, né? Que ele pare de se replicar. Acontece que com o passar do tempo, essas mutações elas vão se acumulando e, eventualmente, elas podem gerar um vírus tão diferente do vírus inicial que as respostas imunológicas contra o vírus A original já não protegem mais contra o novo vírus B, né? Agora, voltando um pouco para as características que os coronavírus não compartilham, alguns colegas meus e amigos vira e mexe me perguntam como é que a gente pode ter tantas vacinas para cães, gatos, suínos, aves, ruminantes e ainda não conseguir ter desenvolvido uma vacina para a Covid. Então, apesar de nós termos envelhecido, sei lá, uns 20 anos em 2020, o primeiro diagnóstico de Covid acabou de completar 1 ano, é muito rápido. A gente nunca parou para observar a ciência e os cientistas tão de perto como agora. E todo esse desenrolar está acontecendo praticamente em tempo real, né? E as maiores descobertas científicas do mundo não aconteceram do dia para a noite, né? E a corrida pelo desenvolvimento e pela produção de uma vacina para a Covid que seja tanto eficiente quanto segura pela indústria farmacêutica está a todo vapor, né? Nós temos vários tipos de vacinas sendo produzidas, vetorizadas, de RNA mensageiro e as mais convencionais, que são as vacinas inativadas, e elas estão em fase 2 e 3 de teste, e até agora elas têm se mostrado relativamente promissoras, né? Mas ainda tem muita coisa que a gente não sabe ou não entende sobre a Covid, e uma dessas coisas é o quão duradoura é a resposta imunológica, adaptativa e de memória contra o vírus, né?
Eu já ouvi falar de várias pessoas que, por exemplo, tiveram Covid no começo da pandemia, em março, abril, e estão tendo resultados positivos novamente agora, 6, 7, 8 meses depois. Então a gente também não sabe qual é o efeito da vacinação e dessa infecção em massa na variabilidade genética do vírus, né? A gente sabe, é um fato, que as respostas imunológicas, dentre diversos outros fatores, podem direcionar a evolução viral, o que não nos livra de uma nova pandemia por coronavírus no futuro, né? Apesar das vacinas contra o SARS-CoV-2, né? Pode ser que aconteça com outra estirpe. Então, assim, de certa forma, nós temos que continuar nos cuidando, já que a prevenção é definitivamente a forma mais significante de acabar ou pelo menos reduzir esse problema que a gente está passando. E também muita gente pensa que a vacina é a solução dos nossos problemas, né? Mas na verdade, a vacina é apenas uma ferramenta que auxilia na prevenção, né? Quem trabalha com animais de produção sabe do que eu estou falando, sabe muito bem do que eu estou falando. A vacina, ela não faz milagre, né? Sem biossegurança ou sem boas práticas de manejo e de higiene, as vacinas não podem ser tão eficientes quanto elas poderiam, né? E não tem como isso ser diferente para humanos, é a mesma lógica, né? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Eu queria agradecer ao LACIPS pelo convite, para eu vir aqui contar um pouco sobre a minha experiência com a ciência para vocês. E é isso, a gente se vê por aí. Tchau!